Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre como Deus pensa, pensar como Deus pensa. Eu quero ler uma passagem que está em Mateus, capítulo 16, versículo 22 ao 23. Diz o seguinte na linguagem de hoje: Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Amados, sempre precisamos escolher pensar como Deus pensa, que daí não iremos ser precipitados. Aqui nesse caso, nesse texto, se você ler o contexto, você vai ver que Pedro se precipitou com as suas palavras, porque que Jesus estava falando sobre o que ia acontecer com ele, queria ser crucificado. Então Pedro aqui diz nesse texto, Pedro levou para um lado a parte, né, começou a repreendê-lo dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Ele estava pensando como o ser humano pensa, o lado sentimental, era o amigo, não, tu não vais passar por esse sofrimento. Veja bem, ele estava bem intencionado. Por isso que se diz de boas intenções o inferno está cheio. Então não basta boa intenção. O que precisamos é aprender a pensar como Deus pensa, que aí iremos falar como Deus fala, porque o pensamento de Deus é mais elevado que o nosso. Em Isaías o Senhor diz: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A nossa nem sempre é boa, nem sempre é agradável, muito menos perfeita é. Portanto, precisamos escolher sempre pela vontade dele, mas para fazermos a vontade dele, precisamos adquirir os pensamentos dele, que são pensamentos mais elevados, que estão na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ali estão os pensamentos dele, que antes dele falar, ele pensou, falou, e os apóstolos e os profetas as escreveram, as palavras, mas antes era um pensamento. Então, por isso que temos a palavra de Deus agora, palavra falada. Então, quando você ler em voz audível, por exemplo, Deus está falando em voz audível para ti e para as pessoas que estão ouvindo ao teu redor. Então, isso é maravilhoso. Então, vamos continuar aqui. Então, que Deus não permita isso. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Veja bem, amado, Deus, o plano de Deus, o pensamento de Deus, o projeto de Deus era sacrificar Jesus na cruz para a remissão dos pecados, para remover o abismo que havia entre o homem e Deus. O homem estava separado eternamente de Deus. Então Deus queria fazer esse sacrifício, e o sacrifício era levar o seu filho amado para a cruz. Esse era o propósito de Deus, esse era o pensamento de Deus, esse era o plano de Deus, essa era a vontade de Deus para livrar da condenação eterna. E pelo contrário, perdoar, dar perdão, liberação de perdão, filiação, vida nova, vida abundância, vida eterna, vida mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Quer dizer, de morte eterna, ou seja, separação eterna de Deus, para a vida eterna, ou seja, comunhão com Deus para sempre, eternamente. Que maravilha! Esse é o pensamento de Deus. Mas não o pensamento de Pedro, pensamento humano, pensamento negativo, que o inimigo sutilmente queria usar para roubar esse projeto fantástico, maravilhoso. Por isso que Jesus foi tão
enérgico aqui com Pedro. Veja bem novamente. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Quer dizer, Satanás estava ali em Pedro, usando o sentimento, usando aquela amizade, usando a boca de Pedro, usando a mente de Pedro, colocando pensamentos humanos ali, vez ser pensamento de Deus. E o Espírito de Deus, Deus quer colocar pensamentos de Deus na nossa mente, que estão na palavra de Deus. Mas o inimigo, Satanás, ele quer colocar os pensamentos dele, que são opostos aos pensamentos de Deus. Por isso que ele usa e faz tantas barbaridades no mundo afora, usando o ser humano, ou seja, pensamentos baixos, caídos. Essa é a estratégia que ele usa para roubar, matar, destruir sutilmente. As pessoas não se dão conta, porque elas estão pensando que é os pensamentos dela. Mas sutilmente o inimigo está por trás, usando a ignorância espiritual, a falta de conhecimento, a falta dessa comunhão com Deus, porque o homem, precisamos lembrar que o homem se tornou independente de Deus, então é muito fácil, o ser humano é uma presa fácil do inimigo. Por isso precisamos buscar o Senhor de todo o coração. O Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Amém, amados? Então veja bem como segue. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Veja bem, mano, o pensamento humano leva as pessoas a tropeçar. Não só elas, por ser si mesmo, mas as pessoas à sua volta. Pessoa que segue esse pensamento humano, sutilmente é enganado e começa a tropeçar. Por isso que Jesus certa vez advertiu também, em Mateus 26, 41, vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando a pessoa segue os pensamentos humanos, que são carnais, naturais, é frágil e com certeza vai cair na tentação do inimigo, na sutileza, nas armadilhas, nas emboscadas. Por isso você vê tanta tragédia na humanidade. Então, como segue aqui ainda, né? Pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Então, aqui está, né, o cuidado que devemos ter. Não pensar como um ser humano pensa, mas pensar como Deus pensa. E Deus não erra. Ele é perfeito. Se você pensar como ser humano, você sempre vai estar sujeito a erro, a cair na tentação. Jesus sabia disso, então ele estava explicando para Pedro agora: Pedro, tu não deve continuar assim. Tu não deve pensar como o ser humano pensa. Tu precisa aprender comigo a pensar como Deus pensa. E eu, como filho de Deus, em outras palavras, está dizendo, eu penso como Deus pensa, como meu Pai pensa. Então, por isso, todos precisamos nascer de novo, nascer de Deus e aprender a pensar como Deus pensa. Como um filho, no dia a dia, convivendo com o Pai, vai aprendendo com o Pai. Se nós precisamos, em Cristo, ter essa comunhão com o Pai, através do Espírito Santo, eu venho fazer habitação em nós, dentro de nós. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Para que mais pessoas comecem agora a pensar como Deus pensa. Pensar de uma maneira mais elevada. E com certeza vão experimentar uma qualidade de vida mais elevada. Vão viver acima das dificuldades, acima das circunstâncias. Vão se tornar pessoas realmente mais que vencedoras, como diz a palavra. Amém?
Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, mais uma vez a Tua palavra foi liberada e sabemos que essa palavra, Senhor, ela é espírito, ela é espírito e vida e é realidade. Que ela se torne realidade o que ela é agora, em cada coração. Cada um venha viver dessa dimensão mais elevada, através dos pensamentos de Deus, Pai, que estão na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo opera, se deseja no coração de cada um, de buscar o Senhor agora, de todo o coração. Pai, em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.